Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite, Sueli. Obrigada. Me dá um retorno, vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Melhorou, Sueli? O som tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Ellen. Obrigada, Sueli. A imagem tá melhor? Bom, eu vou começar e aí qualquer coisa vocês vão me dando um retorno, tá bom? Do som e da imagem, certo? Então, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Eu vou iniciar lendo uma mensagem desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, Psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é a mensagem de número 179, o novo mandamento. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, João capítulo 13, versículo 34. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho em que essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Então, com essa mensagem, vamos, aqueles que desejarem, não como ritual, fechar os olhos, vamos conectar ao Mestre Maior, esse irmão, amigo querido de todas as horas. Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos nessa noite de hoje, para falar sobre teu evangelho de amor e de luz.
Muito obrigada pela tua presença conosco. Obrigada aos amigos espirituais que aqui se encontram, nos iluminando nessa noite de hoje, aos quais também agradecemos a presença amiga e fraterna, e aos bons espíritos que nos acompanham, que nos assistem, que sintonizam conosco, que simpatizam conosco. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos de luz nessa noite de hoje, que possamos, Senhor, da melhor maneira possível, com as condições que ainda temos, Senhor, de alcançar o verdadeiro significado dos teus ensinamentos de luz. Muito obrigada, e assim te pedimos permissão para dar por iniciado essa pequena exposição, Senhor, da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então depois desse Natal, né, ao qual nós passamos, hoje o tema da nossa doutrinária é sobre o maior amor. E eu gostaria de começar essa exposição relembrando uma passagem do Evangelho, onde Jesus, sendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propõe-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então a gente vê que até então, né, as leis sendo estabelecidas naquela época, os fariseus, para tentar, né, como ele próprio diz, a sabedoria do Cristo, né, querendo saber o íntimo do Cristo, o pensamento do Cristo, faz essa pergunta: qual é o maior mandamento? Né? E aí Jesus poderia ter dado várias respostas, né? Mas basicamente daquelas respostas que eles esperariam, né? Amar a César, amar as coisas materiais, amar as outras coisas, né? Coisas menos importantes. Mas a gente percebe nessa passagem que o Cristo, ele vai colocar como o primeiro amor a Deus. Isso é interessante porque vocês já pararam para pensar que quando Deus, né, nos criou e criou tudo isso, né, ele tinha apenas uma única fórmula, que era justamente a fórmula do amor. Então eu sempre gosto de pensar e de imaginar que quando Deus estava criando tudo isso aqui, estava me criando, estava criando você, ele estava com aquela fórmulazinha, aquele potezinho do amor, repleto de amor. E aí quando a gente vê nas escrituras, vê nas leituras na Bíblia, que nós somos a imagem e semelhança dele, então isso significa que nós também temos esse amor dentro de nós. Mas como o próprio Evangelho diz, muitas das vezes esse amor, ele ainda é um germezinho, um latente ainda, que ainda está adormecido, está pronto para florescer, está preparado ali para germinar, para florescer, para criar frutos, mas ainda está adormecido. E muitas das vezes isso ainda vem da nossa condição humana, esse adormecimento ainda dentro de nós, né? Nós estamos aqui caminhando, evoluindo e progredindo justamente para fazer crescer esse amor que já existe dentro de nós. Nós já somos amor. Por isso que quando Paulo vem e diz, né, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, a gente pode substituir essas palavras de Paulo, né, esse pensamento de Paulo, como não sou eu mais quem estou aqui, mas o amor de Cristo que vive em mim. Porque como essa leitura inicial aqui que eu fiz, antes da gente iniciar a nossa exposição, ele deixa bem claro que existe uma diferença entre amar ao próximo como a si mesmo
e amar a Deus, né? Ou seja, vocês vos amarem como eu vos amei. E aí ele coloca nessa leitura que eu fiz inicialmente que amar ao próximo como a si mesmo, ele é um dever. Então, quando nós chegamos aqui, nós já temos esse dever de se amar, de cultivar esse amor em nós, para que a gente possa compreender a extensão do amor ao outro. Eu não vou compreender a extensão do outro, do amor para o outro, para com o outro, se eu não entender a forma como eu me amo. Então, como ele deixa bem claro, é um dever que a gente precisa estar constantemente exercitando. Isso a gente vê claramente nas obras de Joana de Ângelis. Joana todo o tempo chamando a atenção da gente sobre a questão do alto amor. A gente já vê aí a própria ciência falando, artigos aí sendo publicados, que quando não se tem esse amor, quando há uma ausência do amor, o nosso corpo ele sente isso. E ele vai explanar isso como? Através das doenças. E não querendo aqui dizer nada que se você tem uma doença, se alguém que você conhece tem uma doença, é porque, espiritualmente falando, não é nada disso, gente. Mas a ciência já reconhece que o cultivo dos sentimentos, principalmente do amor, ele é importante no nosso processo de saúde. Que se não existe amor, né, as doenças vão bater na nossa porta e dizer, olha, tem alguma coisa aqui faltando, porque se eu tô aparecendo aqui, é porque alguma coisa tá faltando. E aí quando a gente vai olhando na passagem, né, do Evangelho, todas as pessoas que o Cristo curou, né, os cegos, os coxos, os mancos, quais eram as características desses personagens, né? Eles estavam em profunda tristeza, em profunda apatia, em profunda ausência de amor para com eles mesmos, porque eles já sofriam o preconceito e a humilhação da sociedade. E isso fazia com que aqueles personagens, eles mesmos, se diminuíssem e, consequentemente, o amor diminuía. Então, quando Cristo chega para cada um desses personagens, a gente vai vendo que a doutrina espírita ela vai explicando sobre a questão dos fluidos, que as curas têm, os fluidos nas curas têm um importante papel nesses processos de cura. Mas mais do que a gente entender e saber que as questões dos fluidos, né, têm um importante papel, a gente vê que o Cristo, apesar dele saber disso, ele curava por amor. Porque ele via que cada personagem dele, em cada personagem que ele curou, faltava justamente aquele amor, aquele olhar carinhoso, aquela palavra aconchegante, aquele toque, que muitas das vezes era aquilo que a pessoa precisava. E aí Jesus transformou tudo isso, todas essas características, todos esses atos em puro amor. Naquela época, Jesus fazia aquelas curas, né? E elas perpetuam até hoje, nesse processo de conhecimento que a gente sabe, porque era necessário naquela época. Mas hoje a gente, até a própria doutrina espírita fala que só você olhar, só num olhar de emanação de amor, você já está ali. Provavelmente você nem sabe o que a pessoa está passando, nem sabe o que a pessoa está sentindo. Mas se você emite pelo menos um olhar de amor, um olhar amoroso, aquela pessoa já se reergue, já sai bem. E era isso que acontecia quando as pessoas se encontravam com Cristo. A gente vai ver em outras situações que ele não precisava nem fazer nada ou até mesmo não falar absolutamente nada. Que só o olhar, e isso é muito característico nas falas dos apóstolos. Quando os apóstolos vão descrevendo, né, como aconteceu os convites para que ele seguisse o Cristo, o que os apóstolos dizem muito? Aquele olhar me chamou a atenção. Aquele olhar, quando Cristo olhou para mim, eu não tive como dizer não. E quem é que resiste ao amor? Porque o amor, ele é a força mais poderosa do universo.
É ela que é responsável por sustentar tudo que existe no universo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, acho que é na introdução, ela vai dizer que o amor é responsável até pelos movimentos dos astros. Então, olha que coisa legal e que interessante. A gente vê a ciência trazendo a explicação dos movimentos dos astros sobre a gravidade, mas o Evangelho vem dizer que o amor é responsável até pelo movimento dos astros. Então, que sustenta tudo. É onde a gente está mergulhado, como o próprio Haroldo Dutra diz, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal que nada mais é do que o puro amor de Deus. Então, nessa mensagem, continuando sobre o novo mandamento que eu li inicialmente, ele vem nos dizendo essa diferença, e aí ele vem dizendo, logo após em seguida, né, que quando Cristo fala que você se ame como eu vos amei, aqui o Cristo, ele vem nos fazendo um novo convite, porque aí ele já sobe o patamar do amor. E é isso justamente o nosso caminhar. É a gente se amar como o Cristo nos amou. Por isso que a gente está em constante progresso e evolução. Porque para a gente chegar nesse patamar de como Cristo nos amou, gente, a gente precisa se trabalhar demais. A gente precisa ter muita força de vontade. A gente precisa estar atento às leis divinas. Por isso que o Livro dos Espíritos vem dizendo que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Porque é como se os Espíritos tivessem dito o seguinte: olha, nós trouxemos isso aqui para vocês. Se vocês seguirem tudo que esse homem fez, se vocês falarem e sentirem tudo que esse homem falou e sentiu, vocês estão num bom caminho. Eles não nos deram outro guia e outro modelo, nos deram o Cristo. E aí, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, ele diz que a reencarnação é um importante processo no nosso desenvolvimento de amor. Porque é justamente nas pluralidades das existências que nós vamos pouco a pouco caminhando e galgando rumo a esse amor como Cristo nos amou. Nessa existência, cada um de nós vai desenvolvendo uma forma de amar. Nas outras, já vão ser outras formas de amar. E aí, saindo só um pouquinho do que o próprio Espiritismo fala, existe até um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, né? E aí, muito antes desse livro ser escrito e ser publicado, o Cristo já fazia isso. Quando ele conversava, quando ele curava, quando ele perdoava e quando ele nos perdoou. Aquilo já era o mais puro e sublime ato de amor. Quando uma mulher que era rechaçada pela sociedade, porque foi pega em adultério, segundo as pessoas que estavam ali, esperando que o Cristo também jogasse pedras, a condenasse, a julgasse, diz: eu também não tenho nada para julgar você. Porque no meu coração não existe julgamento, não existe comparação. No meu coração só existe amor por você. Não interessa o que você fez, se eu tenha visto que você realmente tenha feito isso. Mas no meu coração só existe amor. Quando ele recebe Maria Madalena de braços abertos, a única mulher entre os 12 apóstolos, e que naquela época a mulher ainda recebia muito preconceito ainda, os homens tinham muito preconceito ainda, principalmente por ela, que era muito diferente das mulheres da época, que naquela época as mulheres praticamente não sabiam nem ler e nem escrever, não tinham muito conhecimento. E Maria Madalena, ela teve uma criação muito diferente. O pai dela já foi encaminhando logo isso, com esse sentido para ela. Então Maria Madalena sabia de muitas coisas. Ela tinha conhecimento das leis, da sociedade da época.
Então, quando os apóstolos veem que tinha uma mulher no grupo, principalmente para Pedro, que foi muito difícil, né? Porque Pedro, ele era muito ligado, ele era muito atenado às leis daquela época, né? Muito duro, muito ríspido, e com o tempo, com o convívio com o Cristo, é que ele foi amolecendo mais, digamos assim. Então, Cristo a recebe de braços abertos. E ali já ensina entre os próprios apóstolos que não existia diferença entre o homem e entre uma mulher. E aí depois a doutrina espírita vem e nos diz que as diferenças de gêneros são apenas físicas, porque o espírito não tem gênero. E olha como Cristo já sabia disso há tanto tempo. Amor. O puro amor. Então a gente vai compreendendo que não só o amor, mas a caridade também, que é a mesma coisa do amor. Ela também vai dando o tom também dos nossos atos e das nossas ações. Como o próprio apóstolo Paulo vai falando, né? Sem amor eu nada seria. Eu poderia ter isso, eu poderia ter aquilo, mas sempre ele diz, sem amor eu nada seria. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizendo que isso pode ser substituído com a própria caridade. Sem a caridade eu nada seria. Porque, meus amigos, para a gente fazer a caridade é preciso ter muito amor no coração. Muito amor. As caridades materiais, como o próprio Evangelho fala, são muito importantes e são benéficas. Mas a caridade moral, que é onde o amor entra também, ela é que precisa ser disseminada por nós e cultivada dentro de nós. Porque sem ela, sem o amor na ação da caridade, ela é uma caridade morta. Ela não tem sentido, ela não tem um sabor. A gente não encontra um sentido naquela ação. Então, na caridade também entra o amor. E nisso, a gente vai vendo um outro personagem muito importante que entendeu isso perfeitamente, que foi São Francisco de Assis. Que em todo o seu apostolado, o amor sempre esteve presente. E São Francisco de Assis entendeu que realmente era dando que se recebia. Que dando amor, nós recebemos também amor. Que dando um olhar amoroso e compassivo, nós também recebemos um olhar amoroso e compassivo. E muitas das vezes a gente quer receber aquele amor, aquele olhar, aquela gratidão das mesmas pessoas às quais oferecemos, sem saber que muitas das vezes nós temos algo muito maior para receber. Então esse amor é que ele dá o tom. É preciso verdadeiramente amar a Deus com toda a capacidade física. É a recomendação que o mestre faz ao doutor da lei. E aí, como eu digo que quando São Francisco de Assis fala que é dando que se recebe, isso é uma lei divina. Isso é uma lei de causa e efeito. Porque muitas pessoas olham a lei de causa e efeito simplesmente como uma forma negativa. E a lei de causa e efeito, ela não é negativa. Nenhuma lei criada por Deus, que tenha vindo de Deus, tem um tom negativo. A lei de causa e efeito é justamente uma lei amorosa, para que a gente compreenda que através da educação do espírito é que a gente vai galgando os passos futuros para o nosso progresso. E aí, em seguida, existe um texto que está no Reformador, que ele diz o seguinte: este orbe terreno habitado, em sua grande maioria, por espíritos recalcitrantes e, consequentemente, em provas e expiações, é uma escola onde cada um pode aprender e exercitar, entre suor e lágrimas, o amor verdadeiro. E olha que bonito isso, porque muitas das vezes a gente está passando por dores inexplicáveis.
E mesmo tendo conhecimento da doutrina espírita, a gente ainda se pergunta, por que eu estou passando por isso? Aonde é que está Deus que nesse momento eu me encontro sozinha? Que não tem ninguém comigo. E aí a gente vai vendo que a gente não passa pelas nossas dores sozinhas. Que nós estamos sempre acompanhados de amigos benfeitores espirituais que nos amam. Porque nós também recebemos esse amor daqueles que a gente diz que não vemos. Que são invisíveis aos nossos olhos, mas nós não somos invisíveis aos olhos dele. E muito menos aos olhos de Deus, sem querer dar a característica humana para ele. Que a gente simplesmente compreenda que, ao lado muitas vezes das nossas situações de dor, existe também um amor que ali floresce também. Lá na Índia existe uma flor muito curiosa e que todo mundo conhece, né? Que é a flor de lótus, chamada flor de lótus. E lá na Índia, a flor de lótus ela é uma flor que ela nasce numa água muito suja, né? Então, quando você vê aquela flor linda, ela é uma flor belíssima. Nascendo daquela água suja, a gente já pode perceber ali também o amor de Deus. Às vezes a gente vê, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vê, liga a televisão e vê muitas barbáries acontecendo. A gente vê guerras acontecendo, a gente vê homicídios, assassinatos. E aí a gente pergunta se essas pessoas não sentem amor. Elas sentem amor também. Ali também existe amor. Só que ainda um amor adormecido. Um amor ainda incompreendido. Um amor, como na leitura inicial, é um amor que está ainda somente na mente. A ideia do amor. A idealização de um amor. Não o amor que está germinado nos corações. Porque o amor, quando ele floresce no coração, todo o nosso corpo é amor, todos os nossos olhos, até os nossos olhos é por amor. As nossas palavras são por amor, porque como o próprio Cristo disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então, meus amigos, continuando, esse texto diz o seguinte, que o amor, quando autêntico, convive com a solidariedade, com a caridade, com a fraternidade, a compaixão e, se necessário, a renúncia e o sacrifício. É perene, não acaba com os golpes da primeira tempestade. Então, o que ele está querendo dizer? Que muitas das vezes os nossos golpes que recebemos das situações, das vidas, das nossas provações, quando existe o amor, ele não nos derruba. Porque Deus entende que todo sofrimento tem uma hora certa para acabar. E que aquilo ali, muitas das vezes, é a prova necessária para o nosso fortalecimento, justamente para fazer com que o amor floresça dentro de nós. E muitas das vezes, o que impede que esse amor floresça? O egoísmo e o orgulho, como o próprio Livro dos Espíritos fala, as duas chagas da humanidade. Mas isso não vai ficar eternamente. Isso não fica eternamente. Porque essa é uma promessa do Cristo, de que nós iremos conseguir amar uns aos outros como Ele nos amou. De que a gente vai conseguir disseminar esse amor não somente para conosco, mas para com os nossos familiares e, consequentemente, para a humanidade inteira. Porque quando cada um de nós, a nível individual, trabalha esse amor, a coletividade também, a tendência é que esse amor cresça e se dissemine na coletividade também. Por isso que hoje, a gente passando por essa transição planetária, ela nada mais é do que a gente desperte para que a gente acorde para o desenvolvimento desse amor. Para esse amor para com os outros. Porque isso é que vai dar o tom do planeta de regeneração. Não é que no planeta de regeneração o mal vai deixar de existir, não é isso. Mas ele vai ficar menor, vai ficar pequeno. E aí a caridade, a solidariedade, a fraternidade, que também são sinônimos de amor,
vão ser mais atuantes. A gente vai ter entendido melhor isso. Por isso que é necessário para que a gente passe por isso. Porque muitas das vezes, para a gente entender um pouco do amor, é preciso também a gente entender o processo de dor. Às vezes também. E aí, meus amigos, para a gente finalizar, a gente caminhando para a nossa finalização, o texto diz também que abençoada a lei do amor que possibilita a afirmativa poética que Leon Denis nos fala. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que com o impulso do seu pensamento abrange o infinito, a alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Muito bonito isso que Leon Denis nos fala. Que nós somos, em matéria, o amor de Deus. Nós somos o amor de Deus aqui no planeta Terra. Isso é muito bom da gente saber também. Que nós somos a manifestação do amor de Deus aqui na Terra. E com isso ele espera que nós sendo, pelo menos uma vez, a manifestação do amor dele aqui na Terra, que a gente possa conseguir manifestar esse amor para com os outros também. Primeiro para conosco, porque há um dever. E depois para com os outros, para os nossos familiares também, porque são amores também de Deus. Para a sociedade também, para a humanidade inteira, porque também os outros, mesmo aqueles de outros países que não conhecemos, também são amor de Deus também, manifestados aqui na Terra. Então, meus amigos, nesse momento, para aqueles que desejarem, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por essa noite de amor, de paz, de harmonia, rogando a Jesus que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares e toda a humanidade inteira, que também é a nossa família, que faz parte da nossa família. Mestre Jesus, muito obrigada pela tua presença divina. Te pedimos que nos abençoe essa noite, que todos nós possamos dormir, Senhor, em paz, com os nossos corações abençoados por Ti. E assim te pedimos permissão para dar por encerrado essa explanação, essa pequena explanação da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.